Eu vou te falar o que é amar Jesus acima de todas as coisas. Na época da Guerra Fria, quando Cuba foi invadida e tomaram Cuba dos cubanos, então você conhece um pouco da história. Che Guevara e Fidel Castro chegaram, era 4 da manhã, com milhares de soldados, e geraram o que chamaram na época de Revolução Cubana. Estava tendo uma revolução no mundo todo. A Rússia estava exportando revolução para o mundo todo, e a revolução chegou em Cuba. Até então Cuba era uma ilha, tinha seus problemas, mas era uma ilha aparentemente um Caribe. Havia muitas igrejas grandes. Isso está num livro que eu li, um livro de perseguição de igrejas com 2.000 membros, igrejas com 1.000 membros, igrejas com 500 pessoas. Havia igrejas de liberdade religiosa. Fidel Castro, a primeira coisa que ele fez ao assumir Cuba foi fechar todas as igrejas. Um dia ele chegou numa igreja, isso está num livro, tinha 2.000 membros, uma das maiores igrejas da ilha. Ele chegou com 200 soldados e ficou parado assim, lá atrás. Enquanto o pastor pregava, ele levantou-se e foi à frente e gritou para o pastor: "Cai-te!" E o pastor continuou a pregar, e ele dizia: "Cai-te!" E o pastor continuou a pregar. De repente, ele pegou uma menininha de 4 anos de idade, pôs a menina no colo e pôs a arma na cabeça da menina e disse: "Cala-te, senão eu mato essa menina." A menina era filha do pastor. A mãe se levantou na hora, o pastor ficou calado. A mãe se levantou e disse para o marido: "Continue a pregar." Ela começou a cantar. Nesse caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo, para trás não volto. Pá! Matou a menina. E ele disse: "Cala a boca." E aí a mulher juntou a criança. Tem um livro chamado Refúgio Secreto, que fala da perseguição na Bulgária, em Cuba, também na Rússia, em outros países, China, histórias da igreja perseguida. De repente, ele pega a mulher e diz: "Cala, senão eu mato a sua esposa." Toda a igreja se levanta. El decidido seguir a Cristo, el decidido seguir a Cristo, el decidido seguir a Cristo, no vuelva atrás, no vuelva. E ele ia junto com o seu exército, prendendo e matando de um por um, de um para um, de um para um, de um para o outro, de um para o outro. E o povo continuava cantando: "Se me deixares os pais e amigos." Que mais? Essa aí é só do missionário Ressoar, gente. Isso não... Os pais e amigos, não volto para trás, não volto, não volto, não. Deixe-me te dizer uma coisa: o que trouxe avivamento nas nações foi o amor que sentimos por Jesus. Nós estávamos na Itália,
final do ano passado. Ficamos 2 meses, deixei eles lá e eu fui pregar no Japão e pregando para lá. Então nós ficamos concentrados ali na Itália e eles passeavam e às vezes eu passeava com eles, mas eu estava viajando, pregando na Ásia e na Europa. E um dos dias nós temos um costume lá em casa temos um local em casa que nós chamamos de altar. É um quartinho de oração. Tem gente que até o seu cachorro tem um lugar em casa e Deus não tem. A gente chama de lugar de oração. E de repente eu ouvi um bochichozinho. Chegamos naquele Airbnb onde estávamos locados. Primeira coisa que eu fiz foi o localzinho aqui vai ser o lugar onde nós vamos orar. Então cada um tem sua hora de oração. Ele tem a hora dele de oração, eu tenho a minha hora de oração, minha filha tem a hora dela de oração, minha esposa tem a hora de oração. Mas de repente eu saí e ouvi um burburinho. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, como eu te amo, Jesus. Era uma menininha de 7 anos de idade orando. Como eu te amo, Jesus. Quando eu fui ver a minha filha, aquilo me arrebentou no meio. Como está nesse livro meu aí que não veio, Derretimento dos Servos. O coraçãozinho dela estava totalmente derretido de tanto amor por Jesus. Quando queima o nosso coração, como os discípulos no caminho de Emaús, como Jeremias disse, sou um homem feito bêbado por causa das palavras do Senhor. Como Jeremias 20, versículo 29, eu estou em brasas.